Vamos lá, você que é atleta precisa se inscrever nesse canal e hoje eu vou falar exatamente para você. Você que treina há anos, que construiu uma reputação no seu esporte, que talvez já tenha uma academia ou um negócio no Brasil e agora está olhando para os Estados Unidos e pensando, como é que eu faço isso? Mas quando você pesquisa sobre visto, tudo que aparece é informação para atleta jovem que ainda quer competir. Esse não é você. E hoje eu vou falar exatamente de 3 tipos de atletas que eu atendo todo dia aqui no escritório. O atleta que quer se estabelecer nos Estados Unidos com habilidade extraordinária, o dono de academia que quer abrir uma filial aqui e o atleta mais experiente que já tem uma academia parceira nos Estados Unidos e quer vir de forma legal e permanente. Fica até o final porque o caminho certo para você pode ser diferente do que você imagina. Meu nome é Bruno Lócio, sou advogado licenciado no Brasil, sou sócio do escritório de advocacia CLS Legal, um escritório licenciado em Washington DC, e eu queria que você se inscrevesse no meu canal porque eu vou te entregar muito conteúdo hoje. Eu trabalho hoje em dia com atletas brasileiros, jiu-jitsu, MMA, capoeira, beach tênis, de tênis, de vários esportes que querem construir uma vida e um negócio aqui nos Estados Unidos. Se você é um desses perfis, você está no lugar certo. E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o que interessa para você. O maior erro que eu vejo que atletas empreendedores brasileiros cometem é achar que qualquer advogado de imigração vai entender o seu caso. A maioria dos advogados de imigração conhece vistos típicos genéricos, H1B, EB2NW principalmente, vistos corporativos. Eles não entendem o que é exatamente a faixa preta coral, de capoeira, por exemplo, de outras atividades, e o que é ser filiado a uma federação esportiva, qual é a diferença entre um campeonato regional e um mundial em Abu Dhabi. E o resultado, o pedido chega no USCIS sem contar a história certa. E aí vem uma RFE, que é uma carta pedindo mais provas, ou uma negativa direta. E o sonho vai para o espaço. O segundo erro é não saber qual o visto certo para o seu momento. Muita gente tenta o caminho mais difícil quando existe um caminho mais simples. Então deixa eu te mostrar os 3 caminhos. Primeiro perfil, o O1A, é o atleta com habilidades extraordinárias. O O1A é para atleta que tem um currículo sólido de conquista, título, reconhecimento, presença na mídia e quer se estabelecer aqui nos Estados Unidos como atleta, instrutor ou profissional do esporte. Não precisa ser olímpico, precisa provar que é reconhecido como um dos melhores na sua área. Nesse caso, o USCIS avalia 8 critérios e você precisa preencher pelo menos 3 deles. Para os atletas brasileiros, os mais comuns são título e prêmios em competição de prestígio, matéria na mídia esportiva, participação como juiz em competição e remuneração acima da média. O que eu mais vejo funcionar ultimamente é a combinação de um currículo competitivo forte com uma carta de uma academia ou organização americana que quer te contratar como instrutor ou atleta residente. Isso mostra ao USCIS que há demanda real por você aqui e não apenas que você foi bom no Brasil. A boa notícia, o O1A é renovável, não tem limite de tempo e é o ponto de partida natural para depois solicitar um Green Card através do EB1A. É uma construção sólida para sua residência permanente aqui. Perfil de número 2, L1A, é o dono de academia no Brasil que quer abrir uma filial aqui. Esse é o caminho muito pouco falado e é um dos caminhos mais poderosos para quem já tem negócio estabelecido no Brasil. O L1A é um visto para executivos e gerentes que estão sendo transferidos de uma empresa do exterior para uma subsidiária aqui nos Estados Unidos. Na prática, se você tem uma academia de jiu-jitsu ou MMA no Brasil pelo menos há 1 ano e quer abrir uma filial aqui, você pode vir como gerente ou diretor operacional dessa academia. E para o L1A funcionar bem, você precisa de 2 elementos básicos. Uma empresa legalmente constituída no Brasil com pelo menos 1 ano de operação e uma empresa americana que pode ser uma LLC recém-aberta que seja subsidiária ou afiliada ao negócio brasileiro. O que eu vejo de comum nesse perfil? O dono de uma rede de academias no Brasil que já tem alunos americanos online ou que já veio dar seminário nos Estados Unidos percebeu que existe um mercado. Ele não quer vir competir, ele quer vir abrir uma escola, contratar profissionais locais, construir uma operação aqui, quem sabe trazer um professor qualificado. Esse visto L1A, ele tem uma janela inicial de 1 ano para empresas novas nos Estados Unidos. Exatamente, se você montar sua companhia nova, primeiro 1 ano, mas ele é renovável. E o mais importante, o L1A é um dos caminhos mais diretos para depois solicitar o Green Card através do EB1C. Você tem caminho em qualquer situação. Lembrando, se você pensa no O1A, você pensa no EB1A. Se você pensa no L1A, se você tem uma empresa no Brasil, se você tem uma academia no Brasil e quer abrir aqui, L1A é o melhor caminho e ele também te leva à residência permanente através de um EB1C no futuro. Já o terceiro período é o atleta experiente patrocinado por uma academia americana. O visto P1A é pouquíssimo falado pelo público brasileiro e ele é muito relevante para um tipo de perfil específico. O atleta que está na categoria Master ou Sênior, que tem anos de experiência e já tem um relacionamento real com uma academia ou organização aqui nos Estados Unidos. Diferentemente do O1A, o P1A não exige que você prove habilidade extraordinária. Você não precisa ser o melhor, você não precisa estar no topo da sua carreira. Ele exige
exige que você seja reconhecido internacionalmente na sua área e que uma organização americana te patrocine. Ou seja, você precisa ter participado de competições internacionais, não precisa ter ganhado e principalmente que uma empresa americana, uma academia americana queira te trazer aqui. E essa academia vai te contratar formalmente para você treinar, para você ensinar ou para você competir por eles. Na prática, como é que isso acontece? O mestre de jiu-jitsu que vem para cá com frequência, participar de workshops, seminários, coisas do tipo há anos, e agora essa academia quer formalizar a relação e trazer ele para morar nos Estados Unidos. Ou um atleta master de jiu-jitsu também, que treina regularmente com uma equipe americana quando visita o país, e agora essa equipe quer trazer para ele ser coach aqui. Relacionamento, network é muito importante. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. Um instrutor de jiu-jitsu, faixa preta, campeão brasileiro várias vezes, que já tinha tentado honrar com outro escritório e foi negado. Problema, o pedido foi montado como se ele fosse apenas um competidor. E quando a gente refez o caso, a gente focou na carreira de instrutor. Os alunos dele que viraram campeões, as academias que ele abriu, os seminários internacionais que ele participou, pronto, aprovado em 3 meses. Outro exemplo, agora de um L1A, é uma rede de academias de beach tênis de Florianópolis, com 4 unidades no Brasil, queria abrir aqui em Miami. O dono nunca tinha morado fora do país. A gente abriu uma LLC, a gente estruturou a relação entre as duas empresas e o L1A foi aprovado. Hoje ele está em Miami, abrindo uma unidade aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Agora um exemplo de IP, tá? Esse foi de um mestre de capoeira de Salvador, com mais de 20 anos de experiência, que dá workshops de academia em Los Angeles todo ano. Essa academia queria ter ele várias vezes e uma vez por ano. O que a gente fez? Montou o processo com essa academia como patrocinadora, documento, relação, mostrando que eles já faziam isso há muito tempo e o P1 foi aprovado sem problema. Vou falar de algumas objeções também muito comuns que muita gente tem. Eu já tenho 40 anos, será que ainda vale a pena? É óbvio que vale. O visto que eu mencionei aqui, os 3 dele não tem limite de idade. E o perfil Master é muitas vezes muito forte, porque você já tem histórico para contar. Mais relacionamento, mais credibilidade. O atleta veterano com experiência é exatamente o que muitas academias aqui nos Estados Unidos precisam. Os jovens vão competir, vão entrar com visto turista, mas você, profissional Master, que é empreendedor, vai montar um negócio aqui. Outra coisa comum também, minha academia no Brasil é pequena. O L1A serve para mim? Depende do que é pequena, cara. Vamos lá, você precisa de pelo menos 1 ano de operação e demonstrar que é gerente ou executivo da empresa. Você não precisa ter 10 unidades. O que o USS quer ver é uma empresa que existe de verdade e que você tem um papel de liderança nela. Outra objeção comum, o cara conseguiu uma academia, mas ele acha que a academia que vai patrocinar ele também é pequena. Mas ó, pro P1 o que importa não é o tamanho da academia, é a seriedade da relação e é o reconhecimento internacional teu. Uma academia pequena, com um histórico real de parceria com você, vale muito mais do que uma academia grande que tem vários atletas e traz qualquer um. Aqui tá campeã de objeção, tá? Não posso deixar de falar dela. Preciso largar tudo no Brasil e vir, eu não quero. Não necessariamente. Especialmente no L1A. A ideia é que você está expandindo o negócio, que você não está abandonando o que você já construiu. É comum, muito comum, manter as duas operações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelo menos no início, aí 1 ano, 2 anos, depois você escolhe o país que você quer morar. Bom, agora você que está assistindo provavelmente já sabe em qual desses perfis você se encaixa. E se ficou na dúvida entre algum deles, isso já é uma conversa que vale a pena ter antes de tomar qualquer decisão. No link aí, aqui ou aqui, em algum lugar tem um QR Code. Agenda uma reunião comigo. O que a gente vai fazer é entender o seu perfil com honestidade, com verdade, para ver se você se encaixa. Eu não tenho a menor pretensão de te fazer vir para os Estados Unidos se você não for realmente bom. Se você embarcar nessa comigo, eu estou disposto a montar o teu caso e te trazer para os Estados Unidos. Não esquece, me segue, compartilha esse vídeo com quem você conhece, que está no mesmo barco. Dono da academia, o mestre, o atleta veterano que está de olho nos Estados Unidos, que quer mudar a vida dele e da família. Esse conteúdo foi feito para você e para eles também. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Te vejo na próxima. Um abraço.